Olá pessoal, eu sou o professor Marcos, me apelidam de Marcus, sou daqui da oficina de estudante, curso e colégio, e nessa ocasião, você está se preparando aí para o vestibular, eu quero aqui dar uma ajudadinha, trouxe uma dica para vocês. A dica é a respeito de uma curiosidade dos alunos. Será que demonstração cai no vestibular? Será que uma prova de matemática, dissertativa, como são principalmente as de segunda fase, será que elas podem impedir que você faça uma demonstração? Eu trouxe um exemplo para vocês, para que vocês desanuviem um pouco essa ideia. Você não tem que ficar pensando que a demonstração, se cair no vestibular, ela vai cair muito difícil. Pode cair sim, mas quando eles pedem que você faça uma demonstração, o trabalho em geral é bem simples. Eu trouxe um exemplo para vocês. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte tarefa. Dadas duas retas paralelas, R e S, e uma transversal passando por elas, eu vou até chamar essa transversal de T. Olha só um exemplo de demonstração que o vestibular podia pedir. Demonstre que as bissetrizes de dois ângulos colaterais internos, num feixe de paralelas, cortadas por uma transversal, são perpendiculares, certo? Então vamos lá. Dois ângulos colaterais internos, região interna, colaterais porque estão do mesmo lado da transversal, cada um deles estará apoiado numa das paralelas. São definições que a gente ouve nas aulas básicas de geometria. Então um exemplo de par de colaterais internos é esse, Esse é um par de ângulos que são colaterais internos no feixe de paralelas. Recupera lá o enunciado que a gente está supondo que a gente encontra numa prova. Demonstrar que as bissetrizes desses dois ângulos são perpendiculares. Espera aí, bissetriz é aquela reta que corta o ângulo em dois ângulos de duas medidas iguais, né? Corta o ângulo ao meio, como a gente fala. Então eu vou desenhar esta, supostamente uma bissetriz, e essa aqui, a outra bissetriz que ele está propondo. Imagine que ele deu o texto, né? A figura nem veio pronta. A figura é nossa responsabilidade. E esse texto, como eu venho falando, ele traz palavrinhas que são termos técnicos da geometria. Por isso que é importante saber as definições básicas. Dois ângulos colaterais internos, aqui supostamente as duas bissetrizes. Nesse momento, eu vou registrar que elas são bissetrizes. Como é que eu faço isso? Se uma bissetriz corta o ângulo que ela atravessou ao meio, cada pedaço desse eu vou dizer que tem a mesma medida. E aqui eu vou dizer que é beta e beta. Olha o uso das letras, né? Estou usando letras para me ajudarem. Demonstrar é fazer um raciocínio de conta, de verificação de uma propriedade, numa situação genérica. A parte do genérico aqui é dada pelas letras. Eu não estou fixando números, eu não posso fixar números, eu não posso colocar 120 e 60 graus, por exemplo. Não posso fazer isso. Estou demonstrando um caso que é geral. Demonstrar que duas bissetrizes como essas, ao se encontrarem, são perpendiculares, significa demonstrar que o ângulo entre elas é de 90 graus. Então eu posso chamar a medida desse ângulo de x e calcular x. Veja você, se eu conseguir mostrar que esse x é 90, acabou a demonstração. Antes de eu fazer a conta, puxa vida, a menos de todos os conceitos básicos que eu precisava para fazer essa figura e indicar tudo isso, vocês estão vendo que esse é um tipo de demonstração muito simples e muito rápido de fazer. Eu podia até dizer para vocês assim, demonstrar que elas são perpendiculares nada mais é do que calcular x, mostrando que ele vai dar 90 graus. Duas retas são perpendiculares quando elas fazem 90 graus ao se encontrarem. Agora a gente vai olhar para essa figura e vamos tentar encontrar o raciocínio que nos leve a concluir que o x tem que valer 90 graus. É simples, né? Vamos lá. Propriedades do feixe de paralelas cortadas por uma transversal. Dois ângulos correspondentes estão nessas posições. Então é verdade que se essa medida é 2 beta, aqui está nessa posição, ângulo correspondente, também será 2 beta. Olha que conceito bem simples eu vou usar agora, este ângulo todo, meia volta, né? 180 graus. Pelo que está escrito aqui, está garantido que 2α somado com 2β tem que dar 180. Então, temos, vejamos, olha a conta.
2α mais 2β igual a 180. 2α mais 2β tem que dar 180. Não é verdade? Bom, 2α mais 2β igual a 180, vejam só. Se eu dividir isso por 2, eu vou tirar a conclusão de que α mais beta dá o quê? 90 graus. Mais um fato acontece nessa figura, observando de maneira bem tranquila. Ó. Α mais beta mais x é a soma de 3 ângulos internos de um mesmo triângulo. Qualquer que seja o triângulo, a soma dos 3 ângulos internos sempre dá 90 graus, certo? Então temos ainda outro fato importante que nós temos ao olhar para a figura, é que o α mais beta mais 90 graus tem que dar o quê? 180. Agora eu vou considerar os dois fatos ao mesmo tempo. É verdade que α mais beta do raciocínio anterior deu 90 graus. Aqui aparece mais uma vez o α mais beta. Olha ele aqui, ó. Estão vendo? Em lugar dessa soma, eu já sei que posso substituir 90 graus. Olha a implicação final. Então nós temos, o que nós vamos escrever aqui aqui é x, na verdade, né? Eu cometi uma pequena distração aqui, mas não tem problema, ó. Eu escrevi aqui para vocês, α mais beta mais x. Escapou, já arrumei, ó. Alfa mais beta mais x, eu falei certo, só escrevi errado. Então vamos lá, alfa mais beta é 90. Vamos substituir? 90 somado com x é igual a quanto? 180 graus. Onde é que a gente queria chegar mesmo? A gente queria tirar a conclusão de que x vale quanto? 90 graus. Olha essa conta que está nos dizendo. 90 mais x igual a 180, consequentemente, x realmente vale 90 graus. Está feita a demonstração está pronta. Demonstrar não é fazer um raciocínio tão complicado. Nesse exemplo aqui, do que pode aparecer no vestibular, como pedido de demonstração, o exercício acabou se transformando em calcular x, mostrar que ele é 90 graus. Isso equivale a mostrar que as duas retas são perpendiculares. Olha aí, ó, x igual a 90 graus. É isso, fique atento.